Olá pessoal, então nós estamos de volta, nós vamos agora trabalhar o capítulo 6 de literatura, tá? Então abra o livro de vocês aí na página 16, literatura capítulo 6, tudo bem? Então nós estamos ainda falando sobre Fernando Pessoa, então capítulo 5 e 6 é sobre Fernando Pessoa. Nós vamos relembrar aqui um pouco sobre ele, que essa aula até já foi passada para vocês, né? Só uma revisão bem básica. Então, no capítulo 5, conhecemos Fernando Pessoa, que é a pessoa que realmente existiu, né? Vamos dizer que é o homem físico, Fernando Pessoa, que também, nesse caso, quando uma pessoa ela cria heterônimos, que ela cria outras personagens, né? Então, o nome dele, Fernando Pessoa, é chamado de ortônimo, beleza? Então, o ortônimo, Fernando Pessoa, ele tem 4 heterônimos. Beleza? 4 heterônimos que cada um tem uma personalidade diferente. Beleza. É bom distinguir heterônimo de quem? De pseudônimo. Ora, pseudônimo é quando eu, Max, por exemplo, eu escrevo alguma coisa e eu não quero me identificar. Que foi eu que escrevi. Então eu crio um nome fictício que representa a mim mesmo. Porém, esse nome que eu criei, ele não é uma personagem, ele não tem sentimentos, ele não tem uma história de vida, beleza? Eu só assinei meu texto com outro nome. Isso aí é o que? Pseudônimo. Heterônimo não. Ele consegue dizer que aquele heterônimo dele, por exemplo, Alberto Caeiro, ele nasceu em tal local, ele estudou isso, ele gosta de fazer isso, ele morou em tal local, o que ele faz, qual é o sentimento dele. Então o heterônimo ele é bem mais complexo, ele tem vários sentimentos, digamos assim. Então, Fernando Pessoa, ele teve os 4 heterônimos, 2 nós vimos na última aula, que seria o capítulo 5, que foi Alberto Caeiro e Ricardo Reis. O Alberto Caeiro, vamos diferenciar esses heterônimos, né? Uma característica especial de cada um deles. O Alberto Caeiro, então, ele era pagão, ele era muito pagão, e ele utilizava sempre como pano de fundo da sua obra literária, dos seus escritos, a questão natureza. A natureza, aquele algo mais bucólico. Não relacionem isso ao arcadismo, não relacionem, é apenas usar as coisas naturais da natureza como referência, beleza? Então esse aí é o primeiro heterônimo de Fernando Pessoa, né? Alberto Caeiro. O segundo seria o Ricardo Reis. O Ricardo Reis ele é um cara mais estudioso, né? Fernando Pessoa criou e disse que Ricardo Reis era mais estudioso. Ele é um cara que gostava muito de clássico e também ele tinha alguns resquícios ainda do paganismo lá do outro heterônimo, que era o Alberto Caeiro. Então ele absorve um pouco desse paganismo também, porém o texto dele é um texto mais clássico, ele busca mais informações, entendeu? É um cara que ele é mais estudioso, tudo bom? Então o capítulo 6, ele vai trabalhar aqui, vou dar um zoom para vocês, mais 2 heterônimos, que também serão diferentes. Como nós conversamos, né? Será que era um cara esquizofrênico? O cara ele era muito louco, né? Mas um cara muito inteligente também. Então ele criou mais 2 heterônimos, Álvaro de Campos e Bernardo Soares. Álvaro de Campos é o heterônimo sim mais complexo dele, tanto que ele tem até fases, entendeu? Ele divide em 3 fases que são muito poéticas dele. Beleza, então vocês podem acompanhar a leitura, nós já lemos isso em sala de aula, né? Dê uma lida aí para compreender mais sobre esses assuntos, né? Essa é uma revisão que eu estou falando para vocês aqui e bem sintético, né? Então vamos lá, Álvaro de Campos, como eu falei para vocês, ele era muito explosivo já, muito contemporâneo. Então ele era o oposto do heterônimo anterior, que era o Ricardo Reis. Então ele é muito oposto a isso. O Ricardo Reis era clássico, o Álvaro de Campos não, ele é contemporâneo, beleza? Então vocês vão acompanhar na leitura, pausem o vídeo, deem uma lida devagar sobre isso e observem que ele é muito contemporâneo e ele tem 3 fases. A primeira fase dele seria esse decadentismo. O que é o decadentismo? Então olha só, traduz por sentimentos de tédio, enfado, náusea, cansaço, abatimento e necessidade de novas sensações. Tal é o reflexo da falta de um sentido para a vida e da necessidade de fuga à monotonia. No plano formal, observa-se o preciosismo, isso é, o rebruscamento da linguagem que combina ao emprego abundante de metáforas e alegorias. Então, a primeira fase do Álvaro de Campos é essa questão decadentista. Decadentismo
que é uma linguagem assim mais preciosa, tem mais rebuscada, beleza? A segunda fase dele, observem aqui, ó, que é chamada de sensacionismo. O que acontece agora? Agora ele vai, olha só, nessa fase literária que advém a alcunha de engenheiro doido, que o próprio Álvaro de Campos passou a utilizar para se referir a si mesmo. Então, olha só, ele teve um encontro lá com o futurismo, o sensacionismo. Então, Campos adotou, além do verso livre, um estilo esfuziante, torrencial, marcado por longos versos de 2 ou 3 linhas, com o propósito de permitir o espírito no mundo moderno. Então, ele rompe um pouco com a questão mais clássica e ele começa a escrever tipo versos mais longos, né? Não tem aquele estilo de texto de uma poesia que vem naquele padrão ali, né? Naquela escansão de decassílabos, por exemplo. Não, ele começa aí num verso, por exemplo, ele vai embora. Ele começa a fazer o verso livre, tudo bem? Então ele começa a trabalhar uma nova forma de escrita. Além disso, olha só, ele tem a paixão pela mecanização da vida. Então ele vivia uma civilização moderna, então ele era um cara mais moderno, né? Ele escrevia dessa forma na segunda fase dele. E a terceira fase é o intimismo. O intimismo, o que acontece? É muito parecido com o primeiro, mas olha só, deixa eu ver se consigo achar para vocês aqui, ó. Contudo, deve-se sublimar que o período intimista traduz maior reflexão interior e apresenta o tom melancólico de quem sente vazio e decepção. Ah, mas é muito parecido com o primeiro. Sim, só que a primeira fase dele lá, a decadentista, tinha um texto muito rebruscado. E aqui não, ele é mais objetivo. Então você consegue diferenciar o decadentismo do intimismo dessa forma. O decadentismo era muito rebruscado e o intimismo, apesar de se parecer a náusea, o cansaço, aquela coisa toda, o texto intimista dele, ele já é mais objetivo, tudo bem? Então essas são as 3 fases aí de Álvaro de Campos. Então eu dei uma lida com mais calma, tudo bem? E nós temos também Bernardo Soares. Bernardo Soares é o seguinte, o próprio Fernando Pessoa disse que Bernardo Soares, é um semi-heterônimo. Vamos ver aqui, olha só. Deixa eu ver o que está escrito, olha só. É um semi-heterônimo. Isso é um indício de que as trajetórias de Bernardo Soares e Fernando Pessoa são bastante semelhantes. Então há uma relação entre a vida de Fernando Pessoa com a de Bernardo Soares. Por exemplo, Bernardo Soares trabalhava como na biblioteca, tipo ajudante de livros. Então isso aí tem uma relação um pouco com a vida do próprio Fernando Pessoa, porque exercia a função de redator e tradutor. Então há uma proximidade. Então nesse caso é sim heterônimo, porém Fernando Pessoa disse que Bernardo Soares seria um semi-heterônimo. Então se ele disse isso, quem somos nós para dizer que não, beleza? Então esse aí é Fernando Pessoa, né? É um dos maiores poetas da língua portuguesa, ao lado de Camões, né? Temos lá Camões, Fernando Pessoa em Portugal, Brasil, Machado de Assis, né? Então são esses grandes nomes que nós temos na literatura portuguesa. Então é isso, gente. Então deem uma lida nesse texto, façam atividade para relatar a questão 1 até a questão 5. São questões de interpretação, tá bom? Então não tem algo que é muito certo, isso é certo e isso é errado, não. É subjetivo, então não tem como responder para vocês. Então façam, e é isso aí, pessoal. Muito obrigado.